Módulo 3, derivadas. Taxas relacionadas, parte 2. Dois carros estão se encaminhando em direção a um cruzamento. Um seguindo a direção leste, a uma velocidade de 90 km por hora, e o outro seguindo a direção sul, a 60 km por hora. Qual a taxa segundo a qual eles se aproximam um do outro no instante em que o primeiro carro está a 0,2 km do cruzamento e o segundo a 0,15 km desse cruzamento? Vejamos como nós podemos usar a derivada para resolvermos este problema. Primeiramente, então vamos entender. Nós temos um determinado cruzamento, um carro vindo na direção leste, em direção a esse cruzamento, outro na direção sul. O que está vindo na direção leste tem uma velocidade de 90 km por hora. O que está vindo na direção sul, 60 km por hora. Eu quero determinar qual é a taxa segundo qual este carro que está vindo nessa direção está se aproximando deste carro. Então, a taxa de um em relação ao outro, para quando este aqui está a 0,2 km do cruzamento e este outro a 0,15 km. O carro 1 está a x quilômetros, o carro 2 está a y quilômetros e a distância do carro 1 para o carro 2, z quilômetros. Esse é um modelo para nós começarmos o nosso problema. Ele tem as seguintes informações então. A distância do x em relação ao t é de menos 90 km por hora. Esse dx dt é a distância com que o carro 1 está se aproximando do cruzamento. Esse menos 90 é porque, à medida que o tempo passa, a velocidade diminui. Então, isso faz com que o dx dt fique negativo. O dy dt, então, é a velocidade com que o carro 2 está se aproximando do cruzamento, menos 60 km por hora. Queremos encontrar o dz dt. Qual é a velocidade com que os dois carros estão se aproximando? Temos ainda que o x vale 0,2 km, queremos um ponto em que o x, carro 1 está a 0,2 km do cruzamento, o carro 2 está a 0,15 km do cruzamento. Além disso, nós sabemos que o z ao quadrado é o x ao quadrado mais o y ao quadrado. Vamos resolver então. Como o z ao quadrado é o x ao quadrado mais y ao quadrado, quando o x é 0,2 e o y é 0,15, o z vai ficar 0,25. Quando nós derivamos implicitamente esta equação dada em relação a t, nós vamos ter. Então, lembrando que, neste caso, para fazer essa derivada implícita, o x, o y e o z são funções de t. Então, nós temos que usar como a derivada da função composta. Então, a derivada de z ao quadrado, 2z dz dt, a derivada de x ao quadrado, 2x dx dt, e a derivada de y ao quadrado, 2y dy dt. Como eu quero encontrar dz dt, vou isolar dz dt, dividindo todos os termos por 2z. Veja agora, então, dz dt é 2x sobre 2z dx dt, mais 2y sobre 2z dy dt. Simplificando e substituindo os valores, nós vamos ter que o dz dt, no momento em que o x vale 0,2 e o y vale 0,15, é 0,2 sobre 0,25 vezes menos 90, mais 0,15 sobre 0,25 vezes menos 60. Fazendo estes cálculos, encontramos menos 108. Ou seja, o carro 1 está se aproximando do carro 2 a uma velocidade de 108 km por hora. Este é um exemplo semelhante. Então, um avião voa a 152,4 metros por segundo, paralelamente ao Sol, a uma altitude de 1.220 metros no sentido oeste, tomando como referência um holofote fixado no solo que o focaliza e que se encontra à esquerda da projeção vertical do avião em relação ao Sol. Então, vejam, nós temos o chão, um holofote, o avião. O holofote está fixado no solo
mas à esquerda da projeção vertical. Então, eu sei que o avião está aqui, a projeção vertical, então, à esquerda, aqui está o holofote. A altitude do avião é de 1.220 metros e ele está se deslocando no sentido oeste. Sabendo-se que a luz do holofote deverá permanecer iluminando o avião, qual deverá ser a velocidade angular? Então, a luz do holofote deve iluminar o avião. Qual deve ser a velocidade angular? Esta velocidade. No instante em que a distância horizontal entre ele e a projeção vertical do avião for de 600 metros. Então, no instante em que essa distância for 610 metros. Como fazer, então? Esta tentativa de interpretação do problema em termos gráficos pode nos ajudar a resolver muitos problemas de derivada. Então, vejamos. O problema nos diz que o dx dt é menos 152,4 metros por segundo. É a velocidade com que o avião está se deslocando na direção oeste. E ele quer encontrar a velocidade angular quando o x for 610 e o y 1220. A relação que nós temos aqui entre as variáveis é a tangente do ângulo, 1220, dividido por x. Por que desta forma? Veja, esse aqui é um momento específico, mas esse x está variando, porque o avião ele vai se deslocar. Ele está permanecendo com essa altitude constante, mas a distância entre a projeção vertical e o holofote varia. Então, aqui nós consideramos que a tangente do ângulo alfa é 1220, que estamos admitindo ser fixo, dividido por x. Quando nós derivamos implicitamente essa relação, então, que obtivemos a partir do desenho, nós vamos ter a derivada da tangente de θ, é a secante ao quadrado de θ de θ dt. E a derivada de 1220 sobre x em relação a t é menos 1220 sobre x ao quadrado dx dt. Queremos o dθ dt. Substituindo então, veja, se o x é 610 e o y é 1220, a tangente vai dar 2. Nós sabemos que a secante ao quadrado é 1 mais a tangente ao quadrado de θ. Quando nós substituímos então a tangente por 2, fazendo as contas, secante ao quadrado de θ vai valer 5. Então, nós podemos voltar e substituir os valores. Então, x igual a 610, o y a 1220 e a secante ao quadrado de θ 5. Substituindo, nós encontramos dθ dt aproximadamente 0,10 radianos por segundo. Esta é a velocidade de giro, então, do holofote, para que ele mantenha-se iluminando o avião.